tinha começado, mas todas aquelas lembranças e mitos antigos ainda estavam vivos. Em 1520, o artista holandês Martin von Heemskerck viajou até Roma e ficou completamente fascinado. Anos mais tarde, ele produziu uma série de desenhos das Sete Maravilhas que as trouxeram de volta à vida. Heemskerck colocou suas Sete Maravilhas num palco que todos conheciam e gostavam. Foram publicadas como uma série de gravuras e eram muito populares. Mesmo um século mais tarde, tapeceiros usavam seus desenhos em conjuntos de nobres, tapeçarias que mostravam as Sete Maravilhas do mundo antigo. Esta é talvez a mais famosa das Sete Maravilhas de Heemskerck, o grande colosso de Rhodes no porto da cidade. Na verdade, essa figura não foi ideia de Heemskerck. É claro que ele não era desse jeito. O que aconteceu foi que um viajante foi a Rhodes, ouviu a história local e colocou um desenho dela num livro de geografia. Heemskerck roubou o desenho que era apenas desta figura, mas ele a colocou nessa paisagem maravilhosa e mágica. Ele está contando a história do Colosso. E vem o que acontece. É uma invasão árabe. Estão vendo aqueles barquinhos entrando com escravos, com galeões cristãos indo embora? O povo local está rezando ao Colosso que os ajude. E aqui estão os trabalhadores árabes demolindo o grande rosto da estátua. Ele está realmente trazendo as Sete Maravilhas à vida. Esta aqui enfoca a coisa de outra forma. Conta uma outra história. Não é a destruição de uma das maravilhas, mas a sua construção. É o grande templo de Ártemis em Éfeso, a deusa corretamente vestida no estilo do norte, e os mestres construtores trabalhando para construir as colunas. Mas é aqui que ela fica muito interessante, porque esta coluna aqui é igual à da entrada, e dizem que este rosto aqui é do rei Salomão e que esta é a construção do Templo de Salomão. O que aconteceu nos tempos medievais é que as Sete Maravilhas, que eram pagãs, foram substituídas por outras maravilhas. Então a pirâmide se torna a Arca de Noé, o Templo de Ártemis se torna o Templo de Salomão. Tem uma outra coisa muito interessante nessa tapeçaria aqui. Esses pobres trabalhadores que a fizeram em Bruxelas realmente tiveram que seguir os grandes desenhos, mas as bordas permitiram que eles fizessem o que quisessem. E esses caras, em suas pequenas e escuras oficinas, estavam pensando nas Sete Maravilhas do mundo, não na visão grandiosa, mas na visão pequena e comum. E digamos que você tem aqui mais uma das Sete Maravilhas góticas. O pássaro mágico, a fênix que constrói a sua pira funeral que é acesa pelo sol e ao queimar até morrer acaba ressuscitando como uma imagem de Jesus Cristo. E tem outra maravilha bem local aqui, que é a pequena fonte quente da cidade francesa de Grenoble. É maravilhoso ter água quente sem ter que esquentar. Existem outras visões das Sete Maravilhas. Visões menos benignas e muito mais assustadoras. Isso também assombra nossas cidades modernas. Sonhos que começaram numa floresta romana. Sonhos de dor, amor e morte. Este prédio estranho é uma fechadura do tempo da Renascença. A entrada para um sonho das Sete Maravilhas do mundo. É também a entrada para um jardim feito no século XVI por Vitino Orsini, um soldado aposentado, um homem inteligente, cínico, entretendo seus amigos aqui. As Sete Maravilhas se tornaram um conjunto de charadas numa cova sagrada. Uma pequena floresta cheia de mensagens, paradoxo e absoluto terror.
Orsino transforma o Colosso das Sete Maravilhas num lutador louco rasgando seu adversário no meio. O velho soldado, que participou de massacres em nome do Papa, nos mostra o lado obscuro da batalha e nos apresenta com um paradoxo torturante. O próprio Orsino nos cutuca enquanto andamos por seu pesadelo. Se Rhodes tinha orgulho de seu Colosso, diz ele, então este, da minha floresta, é glorioso também. Uma velha gravura fenícia de um livro mostrou a Orsini esta visão do mausoléu antigo. Sua escultura copia a ponteira proclamando a vitória no topo e a coloca numa tartaruga. É uma vitória lenta e cínica que vai em direção das mandíbulas do inferno. E na própria boca da cabeça, Orsini escreveu as famosas palavras de Dante. Abandonem os pensamentos aqueles que entrarem aqui. Outra dessas gravuras mostra o sonho erótico de um monge. Dois amantes olhando as ruínas de uma cidade antiga na floresta. Orsino também fez uma ruína nova em folha em sua floresta. Uma ruína de tumba cortada de uma única pedra. Estes foram os primeiros exemplos dos ocidentais tirando prazer das ruínas. Um prazer que agora move a indústria da mídia mundial. É um negócio turístico de bilhões de dólares. Aqui, finalmente, há esperança. A luz do mundo, o Faros de Alexandria, uma das Sete Maravilhas, desenhada por um amigo de Orsino. Mas o mundo fica equilibrado da cabeça de um monstro e é cercado por uma alameda de deuses de 4 cabeças. É um sonho muito moderno. Um sonho que pega as 7 maravilhas e as usa para colocar uma nova questão. Um pouco mais tarde, esse mesmo mecanismo vai colocar os fantasmas das maravilhas em quase todas as cidades do mundo. Um homem sozinho. O homem que fez o desenho do farol para Orsino. O artista e aquariano Piro Ligório deu início à jornada das 7 maravilhas para fora dessa floresta solitária. Aqui está. O volume 34 das Antiguidades de Roma, de Piro Ligório. Já houve centenas desses, poucos sobraram agora. Este aqui é mantido na cidade natal de Piro, Nápoles. Piro não é muito conhecido hoje. Ele é mais conhecido por estragar os desenhos de Michelangelo e ser despedido. Ele não gostava nada de Michelangelo. Michelangelo não era um acadêmico. Piro Ligório era. E ele era um tipo diferente de acadêmico. Gente mais velha. Tinha apenas lido os livros antigos, imaginado o passado. Acabaram vendo um passado cheio de dragões e alquimistas, assim como homens sábios, mas uma coisa muito distante. Mas Piro viu o passado como uma grande máquina que tinha derramado e espalhado seus pedaços pela paisagem. E ele estudou os pedaços e os colocou junto com os textos antigos. Então, aqui está um livro que descreve todos os monumentos de Roma escritos à mão. Isso nunca foi impresso, por isso é tão precioso. A maioria desses monumentos não existe mais. Aqui tem uma parte sobre o rei dos deuses. Altar, moeda, canos de esgoto, estátuas. Devagar, Piro está remontando o mundo antigo, remontando o contexto. Um pouco antes, com Bamaçu, o mundo antigo tinha sido um lugar de fadas e dragões e alquimistas. Mas Piro aqui está realmente começando a entrar na coisa. Ele vê o mundo passado como uma máquina. E nesta máquina, as 7 maravilhas têm um papel muito especial. Olha só o que ele tem a dizer sobre alguns desses deuses. Aqui está a deusa